Nós já conversamos no canal e em alguns outros vídeos sobre a flacidez, esse sinestetismo que é bastante recorrente como queixa principal trazida pelos pacientes a nós nos consultórios, mas não demos tanta atenção à flacidez periumbilical. Então, nesse vídeo, eu quero te enriquecer com alguns dados especialmente ligados aos bioestimuladores e que geram muita dúvida, para a gente então focar na flacidez periumbilical uma estratégia de tratamento para lá de bem-sucedida, mas que ainda carrega muitas dúvidas, infelizmente, até mesmo dentre os profissionais da cosmiatria. Vamos lá? Vamos junto? Eu convido vocês a conversar um pouquinho sobre flacidez periumbilical. Bem, a flacidez abdominal ela pode ser mais acentuada na região periumbilical, especialmente quando a gente experimenta grandes perdas ponderais, então um emagrecimento bastante significativo, o famoso efeito sanfona, que também envolveria perdas significativas, e no caso da mulher, especialmente no pós-parto, por conta de toda a distensão do útero gravídico e que depois no pós-parto, parece não voltar para o que era antes. Sem dúvida alguma, do arsenal terapêutico de todas as possibilidades que visam ao tratamento da flacidez, para essa região, o uso dos bioestimuladores, para mim, pessoal e profissionalmente, ainda é uma das melhores opções que existem até então. E aí eu quero aproveitar a oportunidade desse vídeo para a gente conversar então um pouquinho melhor o que a gente conhece ou o que a gente vê. Os speakers das grandes companhias, que eu acho que são médicos extremamente relevantes porque eles com conflito de interesse defendem a marca e desenvolvem protocolos para se tirar o melhor desses produtos, têm a dizer. Então, com relação primeiro à hidroxiapatita de cálcio, e aí esclarecimento, assim, na minha opinião, de novo, existem duas muito boas hidroxiapatitas de cálcio no mercado hoje. O Radiesse da Merz e o Diamond da Renova. Essas são duas boas apresentações de hidroxiapatita de cálcio. A única diferença vai ser na quantidade por seringa. E aí, para título de conversa, a gente vai então reconhecendo aquela coisa do antiguidade é posto, usar o Radiesse nos nossos exemplos. A seringa vem com 1,5, né, da hidroxiapatita de cálcio. E para esse tipo de tratamento corporal, o que eles sugerem, o que os consensos desse corpo técnico, desses speakers que defendem o produto, também defendem aqui como protocolo? Que em áreas corporais, o Radiesse, a hidroxiapatita de cálcio, ela não seja diluída. O que seria isso? Seria a gente estabelecer uma relação 1 para 1, quer dizer, pegar uma seringa de Radiesse e na mesma quantidade, 1,5 ml de hidroxiapatita de cálcio e colocar mais 1,5 ml de água para injeção mais lido e administrar no paciente. Para os tratamentos corporais, eles sugerem que a solução seja hiperdiluída, como eles chamam, e aí essa diluição é de 1 para 4 ou de 1 para 6. É possível isso. E aí, então, basicamente, a gente no 1 para 4 vai ter uma seringa de 1,5 com mais 6 ml de água para injeção e lidocaína, perfazendo uma solução total final de 7,5 mililitros. Esses 7,5 vão ser distribuídos em toda a região abdominal e eles defendem um protocolo de aplicação em que vocês estão vendo aí uma distribuição radial, em que a microcânula ela faz retroinjeções organizadas de maneira centrípeta e numa distribuição radial no entorno da região periumbilical. E mais justa periumbilical, digamos assim, aí não se utilizar das microcânulas, mas das agulhas em paletinhas, também numa distribuição radial. Para toda essa região, quer seja por microcânulas, quer seja por agulhas, o que os consensos sugerem é que a administração seja num plano justa
num plano justadérmico, quer dizer, eles até falam em raspar a derme por baixo na hora em que a gente usa a microcânula. Agora, dado importante e que é muito digno de dúvida no mercado, tá? A hidroxiapatita de cálcio nos protocolos corporais já são por esses mesmos profissionais, por essas mesmas companhias, em geral sugeridas de 2 a mais sessões. E com relação à quantidade, nesse exemplo da diluição de 1 para 4, a gente consegue trabalhar uma área de 100 centímetros quadrados até 300 centímetros quadrados. Aí eu tive o cuidado de pegar o meu receituário e cortar aqui 10 centímetros por 10 centímetros para vocês entenderem. No meu abdômen, o que seria 100 centímetros quadrados? 10 por 10 centímetros. Então eu posso trabalhar com aqueles 7,5 mililitros totais da minha solução até 3 quadradinhos desse. O que a gente poderia fazer então? Por exemplo, uma metadinha desse quadradinho, 1,5 acima do umbigo, 1,5 abaixo do umbigo. Eu consegui, com uma seringa, trabalhar toda a região periumbilical. Muito embora, e aí assim, pessoal, isso já estaria correto, tá? Segundo a recomendação da própria empresa. Mas, em geral, eles também recomendam para melhores respostas na região do abdômen, fruto desse vídeo, que em geral a gente pensa em uma seringa para a região superior e uma seringa para a região inferior. E aí, pessoal, o que então fica dessa nossa conversa em relação à hidroxiapatita de cálcio? Quer seja o Radiesse Duo ou o Diamond da Renova. Não passarmos ou não vendermos para os pacientes, e para você que está aí do outro lado da telinha e que é paciente, entender que na imensa maioria das vezes não vai existir sessão única de bioestimulador de colágeno à base de hidroxiapatita de cálcio. A gente, em geral, vai falar para essa região, fruto desse vídeo, em 2 seringas, ou a gente até pode falar em uma seringa, se for um abdômen pequeno, um indivíduo que não é inflamado, e a gente conversou sobre isso no vídeo com a Denise Barcelos agora recentemente. É um paciente que dorme bem, se alimenta bem, se exercita, não se expõe a fatores extrínsecos nocivos à saúde, é um paciente que vai ter uma melhor resposta aos bioestimuladores de colágeno. A gente pode sim, então, fazer uma seringa por sessão numa área de até 300 centímetros quadrados. Vai ter menos resposta do que se a gente pegasse só 100 centímetros quadrados, 200 centímetros quadrados. Mas não está errado trabalharmos até 300. Mas o que fica também é que as sessões podem e devem ser repetidas e que protocolos corporais precisam ser pensados em pelo menos de 2 ou mais sessões. Ou seja, em torno de 2 seringas por sessão, 2 ou mais sessões. É a mensagem da hidroxiapatita de cálcio. E com relação ao ácido polialilático, e aí de novo a minha opinião pessoal, profissional, dos 2 que eu acho que são os melhores do mercado. O Sculptra, distribuído pela Galderma, e o Eleva, concorrente do Sculptra, porque chegou depois, também distribuído pela Renova. E aí aqui a gente não fala em seringa, a gente fala em frasco. Com relação à diluição do ácido polialilático, a gente fala, quer dizer, os consensos, né, que são promovidos, divulgados pelos speakers dessas companhias, falam numa solução total final de até 16, alguns falam até em 20 ml, com água para injeção e lido. Então, enquanto lá a gente tinha 7,5, aqui a gente pode até ter 20, mas a área em que se trabalha o Sculptra ou o Eleva, ela equivale a uma folha de papel A4. Se a gente for fazer um comparativo bobo, é como se ela conseguisse uma área quase que dobrada em relação à hidroxiapatita de cálcio. Então é uma primeira coisa que a gente tem que parar para pensar, muito embora essa coisa de quem trata mais não seja o melhor parâmetro, tá? Às vezes o fármaco, né, o ativo, a hidroxiapatita ou o ácido polialilático carrega características que você entenda como melhores para esse ou aquele indivíduo. Mas voltando à questão da diluição, com 16 a 20 ml totais, a gente vai trabalhar uma área de papel A4, e aí isso com certeza então cobriria a nossa área periumbilical.
Agora, defendida não em asteriscos, mas em leques, também ao redor da região periumbilical e que também pode ser incrementada por injeçõezinhas subdérmicas ali bem justa periumbilical. Com relação aos resultados, a gente não espera que isso seja imediato, então vai demorar em torno aí de umas 8 semanas, 2 a 3 meses para a gente começar a gostar do aspecto mais firme dessa pele, mas as mudanças biológicas dela continuam acontecendo em até 6, até 9 meses, e por isso que, em geral, a gente fala que manutenções precisam ser avaliadas lá por volta dos 12 a 18 meses, às vezes até 2 anos para alguns pacientes, tá certo? Com relação à quantidade de frascos do Sculptra ou do Eleva, além do parâmetro da folha 4, a Galderma ainda sugere, no caso do Sculptra, considerar um frasco em torno dos 30 anos, e na medida em que vão avançando as décadas de vida, 2 frascos, 3 frascos. Então, eu, como um cara de 40 e poucos anos, se fosse hoje começar o tratamento, eu já teria, pela minha idade, a indicação de 2 frascos por sessão. E as sessões que são mensais, tal como a da hidroxiapatita, elas poderiam ser em número de 2 a 4 sessões, porque trata-se de um protocolo corporal. Ou seja, para a gente encerrar esse vídeo, a mensagem do ácido polialilático é que ele também, quase sempre, não vai existir numa sessão única. Então, profissionais de saúde, alerta para vocês que estariam vendendo uma sessão única de Radiesse, uma sessão única de Sculptra, de Eleva ou de Diamond. Provavelmente, eu não vou dizer que estejam errados, mas provavelmente vocês estão pecando. Não é impossível que a gente faça uma sessão única, porque existem algumas associações, uns sinergismos. Mas, em geral, para a grande maioria dos pacientes com flacidez, que quase sempre já é no mínimo moderada, falar em sessão única não é o correto para o nosso paciente, para a nossa paciente. Fica a mensagem, fica a dica, fica a reflexão, tá certo? Beijo, até semana que vem e juízo com a pele.